Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo por demais conhecido, mas aqui ele fala de confiança no Senhor. Em quem você tem confiado? Não é? A confiança nossa tem que estar no Senhor. E ele diz aqui no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Amém? Guardará a tua entrada, a tua saída. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Confiança em Deus. O homem é levado a colocar sua confiança em muitas coisas. Uns carregam apetrechos nos bolsos, retratos, crucifixos, pé de coelho, põe uma ferradura atrás da porta, uma cabeça de vaca na porteira da sua fazenda, e fazem também filosofias e passam a crer nessas filosofias. Fazem orações também, orações a outros deuses que não podem salvar. Mas a palavra de Deus é muito clara. Ele está sempre nos ensinando que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Então, o livramento, né? Os livramentos vêm do Senhor. Ninguém mais pode salvar, ninguém mais pode livrar. Você vê Israel tinha abandonado o culto ao Senhor e cultuava outros deuses, que deuses não eram. E ali tinha 700 profetas de Baal, e até hoje o espírito de Baal não morreu. Podem ter morrido as pessoas, mas o espírito não. Como morreram aqueles profetas ali, mas o espírito está rodeando a terra, como nós diz em Jó. O que você está fazendo lá na terra? É de rodear a terra, né? Então, Elias foi restaurar o culto ao Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Só Ele pode livrar você, só Ele pode salvar. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não se engane. Jesus disse várias vezes: cuidado para que ninguém nos engane. Então foram colocadas muitas filosofias, muitos raciocínios humanos, muitas teorias, e abandonaram o verdadeiro Deus. E o Elias então falou assim: olha, se Baal é Deus, vocês seguem. Obrigado, filho. Se vocês seguem a ele, mas se o Senhor for Deus, fique com ele. Não pode servir a dois senhores, cochear entre dois pensamentos. É o que ele diz: vocês cocheiam entre dois pensamentos. Vocês servem a Deus, querem servir a Deus, mas servem a outros deuses. E isso é gritante na humanidade. Fizeram religiões, fizeram filosofias, conclusões das mentes humanas. E o que Elias fez? Falou assim: olha, vamos fazer o seguinte. Fez um desafio. Aquele que for o Deus verdadeiro, esse responderá por fogo.
E ele fala: vocês fazem o holocausto de vocês, matam o novilho, colocam no altar de vocês, e eu vou fazer da minha parte aqui, vou fazer um altar e vou colocar um novilho, e nós invocaremos. Vocês invocam o Deus de vocês, e eu vou invocar o Senhor, vou invocar o Deus de Israel, vou invocar o único Deus verdadeiro. E Elias, então, para mostrar que Deus é Deus, ele falou assim: ó, faz o seguinte, cava um rego em volta do altar e enche de água e joga água sobre o holocausto e põe mais água. Eles trouxeram água porque o ribeiro fica lá embaixo, né, uma distância considerável, para buscar água. E eles foram trazendo água, falaram: joga mais. E eles então falaram assim: ó, vocês clamam o Deus de vocês clamam a Baal. E eles clamavam, começaram a clamar desde a manhãzinha, e não havia resposta nenhuma. E Elias então desafiava mais: você fala mais alto, talvez ele está meio surdo, grita mais, invoca mais, talvez ele foi viajar, quem sabe ele vai atender, né? E eles lancetavam os corpos, punham lâmina e cortavam o corpo e clamavam, ajoelhavam. Isso não é coisa nova, isso ainda existe hoje. Pessoas estão fazendo os maiores sacrifícios, estão fazendo os maiores clamores. Não é que são maus, não é isso, mas estão invocando um Deus que não pode fazer nada. Os deuses que não podem responder, eles não respondem, porque não são deuses. Agora, o nosso Deus é o Deus que responde. E Elias orou uma vez: Senhor, manda fogo do céu para que todos saibam que o Senhor é Deus. Meu Deus, parece que não leram a palavra de Deus até hoje. Muita gente clamando por falsos mediadores, por melhores que eles possam ser, por mais santos que poderiam ter sido, mas não se igualam a Deus, e não podem responder como Deus responde, com fogo. Então, o Deus que pregamos, o Deus que se apresenta, que se revela nas Escrituras, é o único Deus verdadeiro. Não se engane. Tudo que você precisar, você recorre a Ele, como diz o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha bem, Jesus nos enviou para um mundo hostil, adverso. Aquele que crê na palavra de Deus, ele é enviado para um mundo hostil, um mundo contrário, um mundo opositor. Não se enganem disso. E as pessoas muitas vezes querem facilidades, querem que tudo vá bem logo assim de primeira, mas não é assim. Ele fala: eis que eu vos envio para o meio de lobos devoradores. É preciso ter essa noção de que estamos num mundo em guerra, uma guerra espiritual, uma guerra invisível. Pessoas estão perecendo, crianças sendo enganadas e arrastadas para uma perdição, de forma que, por quê? Porque não ensinaram às crianças o caminho do Senhor, os decretos de Deus. Daniel, ainda em tenra idade, ele foi levado cativo, ainda moço, foi levado cativo para Babilônia, e ali ficou na corte do rei, e o rei ofereceu ali os seus próprios manjares para corromper a identidade de Daniel, porque sabiam que Daniel e aqueles com ele estavam eram incorruptíveis, porque foram educados segundo a palavra de Deus, que até então dos profetas de Abraão, Isaque e Jacó
foram muitas coisas transmitidas oralmente, e ele tinha nas mãos os profetas, tanto é que ele lia o profeta Jeremias e entendeu pelos livros de Jeremias que o cativeiro de Israel na Babilônia seria por 70 anos. Quer dizer, e ele se recusou a comer as finas iguarias do rei, porque ele era separado. Isso quer dizer a palavra santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Então ele não se deixa corromper, ele não busca facilidades, ele prefere comer repolho a comer da mesa do rei, porque a mesa do rei era consagrada aos deuses do rei, aos deuses da Babilônia. Então ele tinha uma identidade. E é isso que nós devemos implantar, essa identidade no coração das crianças, dos jovens e nos nossos corações. Não se deixa corromper, e com isso haverá oposições. Eis que eu vos envio para o meio de lobos devoradores, causarão oposição a você. Chegará um tempo em que quem nos matar julgará estar fazendo um grande favor para Deus. Em nome de Deus se faz atrocidades, mas é um Deus que eles não conhecem e julgam estar certo. Mas qual a finalidade da palavra? Qual a finalidade das pregações, dos ensinos sobre as Escrituras? É para que aquele que venha crer seja salvo e curado. Não que encontrará facilidades, mas ele terá um Deus que responde por fogo. Ele terá um Deus que te livra da boca dos leões, do laço do passarinheiro. Ele é um Deus que te guarda a tua entrada e a tua saída. Então, não sejamos ingênuos de achar que tudo é facilidade. O que parece muito fácil tem problemas, né? Devemos sempre olhar para Deus, o autor consumador da fé, que é Jesus, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, siga as palavras dele, siga os ensinamentos dele. E o que pregamos? O nosso ensino não é nosso, é do nosso Pai que enviou. Jesus falou assim, e nós assim também falamos, porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus crucificado e ressuscitado, aquele que reina para todos sempre, que criou os céus e a terra, esse imenso universo, e criou a tua vida. A nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Joga os deuses estranhos fora. É tempo de fazer essas coisas, porque grandes coisas estão acontecendo na terra nesses últimos tempos, porque se avizinha a conclusão de fechamento da porta da graça, assim como Noé fechou a porta da arca. Entra tu e tua família e fecha a porta da arca. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Esta arca simboliza aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que creem no único Deus verdadeiro. Então, entra na arca, e quando ela fechar, não vai adiantar choro e ranger de dentes, porque ela só abre do lado de dentro, ela não abre do lado de fora. Então, a finalidade das pregações, dos ensinamentos das Escrituras, é para levar você a crer no único Deus verdadeiro, e é em Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Esta é a vida eterna, é a nossa fé, a fé que vence o mundo. Essa é a nossa vitória, é a nossa fé, a fé que vence o mundo. A palavra, sobre a palavra de Deus. Coloque a tua vida sobre a palavra de Deus. E ele diz que é para nós elevarmos os nossos olhos para os montes. Ele está falando aqui de olhos, mas são olhos espirituais.
Muitos enfrentam dificuldades, oposições, problemas nessa vida. O que você deve fazer é elevar os teus olhos espirituais para aquele que é a rocha inabalável, aquele que tem socorro e escape para toda e qualquer situação. Quando você conversa com as pessoas, elas vêm falar dos problemas dela, focam nos problemas, mas não é para isso que Deus nos chama. Ele fala sempre: olhe para Jesus, eleve seus olhos para os montes, porque o teu socorro sempre vem do Senhor. O Senhor, Ele já disse que nos enviou para o meio de cães devoradores, porque se opõem e até com agressões, mas nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus, e Ele é o anjo que nos guarda. O anjo que nos guarda não dorme nem pestaneja, olha bem, ele está sempre vigilante. Creia nisso, creia nas Escrituras, e quem escreveu as Escrituras não falha, ele não falha, ele cumpre a sua palavra, como ele diz lá para o profeta Zacarias: eu velo para cumprir a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então não se deixe vacilar, não se deixe enganar por falsas doutrinas, não se deixe iludir por facilidades, por seduções. A sedução mostra algo reluzente, parece muito bonito, muito fácil. Foi isso que enganou Eva, foi isso que enganou. Ela olhou e viu que o fruto era bom para se comer, Ela é enganada pelos olhos, ela viu, mas ali havia uma armadilha, havia uma desobediência a Deus. Então quero chamar a atenção dos que cultuam outros deuses. Não, só o Senhor é Deus e outro não há. Ele te fez e Ele te garante, ainda que você passe pelo fogo, não te molestará, passar pelas águas não te submergirá. O que ele está falando? Eu te guardo, eu guardo a tua entrada e eu guardo a tua saída. E a palavra diz que o Senhor protege a nossa cabeça no dia da batalha, e quando os nossos inimigos sobrevêm para nos destruir, são eles que tropeçam e caem. Ele te guarda, Ele coloca você no alto retiro. Você está no meio dos lobos devoradores, mas Ele te livra dos lobos devoradores. Virão contra ti, mas não prevalecerão. Toda arma forjada contra ti não prosperará e nem subsistirá. Então não temas. E várias vezes Ele fala: não temas, eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele fala: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não canse, você tem um Deus que te fortalece. O único Deus que fortalece é aquele que se apresenta nas Escrituras. E Ele se fez homem, e Ele trouxe para nós estas palavras, confirmou os profetas, e as profecias confirmam a Ele, como Ele diz lá no caminho de Emaús, começando pelos profetas, por Moisés e os profetas, e foi dizendo tudo o que haveria de acontecer. Então, por maiores que sejam as oposições que vêm contra você,
por maior que sejam as ameaças, por maior que sejam as palavras contrárias, não subsistirão, não prevalecerão, porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele honra você, honre o Senhor e Ele honrará você. Creia no Senhor, creia nele, Ele satisfará os desejos do seu coração, te livrará das perseguições, te livrará das angústias e daqueles que vêm contra você. Quem prevalece é Deus. E quando Israel voltou a cultuar a Deus, aí Deus manda chuva. Então, se você cultua outros deuses, deixe-os e fique com aquele que te criou, com o dono de todo o universo e que se personifica em Jesus, que trouxe a palavra de vida eterna para nós. Quando o discurso de Jesus ficou difícil para que os discípulos entendessem, eles começaram a abandonar a Jesus. Por acaso alguém vai comer da carne dele, né? Para onde que ele está indo, que a gente não pode ir? Mas eles não eram capazes de entender, e eles então começaram a abandonar Jesus. E Jesus virou para os próximos ali, para os apóstolos: vocês também querem ir? Pois vão. E Pedro então retrucou: para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu Deus, só Ele tem palavras de vida eterna. Você que me ouve pelas redes sociais, só Jesus tem palavras de vida eterna. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Pedro já falou isso: só o Senhor tem palavras de vida eterna. E tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala com ele: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Meu Deus, ouvidos nécios e tardos em ouvir as promessas de Deus, a palavra de Deus. Não se engane aos que te apresentam com ares de piedade, né? Faz até de humildes, mas traz uma espada afiada nas suas doutrinas para te ferir, para te desviar do reto e justo caminho da salvação que só está em Jesus Cristo. Também nós não nos enganemos, haverão dificuldades, oposições, ameaças, perseguições, o falar injurioso contra nós. E Jesus falou: fizeram assim com o lenho verde, quanto mais com o lenho seco. Falaram de mim, quanto mais de vocês. Mas, como diz Jó, eu sei em quem tenho crido. Saiba em quem você tem crido. Seja inabalável, inabalável. Não se impressione pelas coisas que você vê, mas ande, caminhe, viva por aquilo que você crê. E você deve crer na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja livre em nome de Jesus. Haja saúde, haja paz, em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus.